Bom dia, graça e paz. Hoje é uma segunda-feira, que o Senhor tem nos abençoado, o ano já está terminando, estamos no final de dezembro praticamente, né? Passando aí da metade do mês, a gente passou a metade do mês, acabou. E hoje nós vamos continuar no nosso estudo no livro de Ruth. Nós estamos lendo hoje o capítulo 1, do verso 6 ao 11. Nós vamos ler só até a parte A do versículo 11, porque nós vamos fazer uma sequência essa semana no livro, né? Começamos ontem. Então vamos lá, verso 6. Um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: ide voltai cada qual para a sua casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondade e lealdade com que trataste os falecidos e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida abraçou-as, mas elas choraram em alta voz e exclamou: Não, nós vamos voltar contigo junto de teu povo. Noemi, porém, lhe encorajou: Voltai, minhas filhas, porque é a vez de me acompanhar. Vamos fazer uma retrospectiva do que foi estudado ontem. O livro de Ruth está no contexto do livro de Juízes, né? Provavelmente naquele período em que os amalequitas, os midianitas, se não me engano, esqueci, faço muita confusão com o nome, invadiu e roubava as terras, né? Roubava tudo que se produzia. Nós vemos isso no contexto de Gideão, né? Que malhava lá o trigo escondido. Além de não ter o suficiente para comer por causa da falta da colheita, os midianitas vinham e roubavam tudo que se produzia. Elimeleque, vendo a dificuldade de alimento, de escassez de alimento daquela época, o que ele resolve? Ele toma uma atitude no meio da crise, ele pega a família toda e sai daquele contexto de violência que existia em Israel, sai daquele contexto de escassez de alimento que existe. Ele tenta procurar algo que venha sustentar a sua família. Só que a decisão que ele toma é uma decisão precipitada, porque não é uma decisão pautada diante da presença do Senhor. Então ele sai da sua casa buscando coisas para si. Ele busca o sustento para a sua família. Vai ele, a esposa e 2 filhos por em Moabe, que era uma terra que não era abençoada por Deus. Só que o texto, no verso 1, fala: partiu com sua esposa. O verbo partir aqui, do hebraico, dá a ideia de uma partida temporária. A ideia dele não era ficar muito tempo em Moabe. Só que nós vemos mais à frente, lá no verso 2, que chegando em Moabe, ele se estabeleceu. Ele resolveu ficar. E ali a Bíblia diz que eles ficaram ali 10 anos. Noemi ficou lá 10 anos. E nesse período em que ela esteve lá, primeira coisa que aconteceu, passou-se logo um tempo e Elimeleque ficou doente e faleceu. Depois que Elimeleque faleceu, Noemi tinha o quê? 2 filhos solteiros. E ela o quê? Vai e casa seus filhos solteiros com 2 moabitas, Orfa e Ruth. E ali eles permanecem, depois que ela casa os filhos, ela permanece 10 anos nessa terra. Só que, como eu falei, eles saíram para buscar coisas materiais para si. E lá eles encontraram a doença e a morte. Um, um dos filhos, os 2 filhos dela faleceu, tanto Malom quanto Quilion, e eles deixam as esposas viúvas, 3 viúvas na mesma casa. Diante daquela dificuldade toda, a crise que em vez de enfrentar a crise em Israel, eles vão para Moab buscando coisas boas e lá eles enfrentam uma nova crise. A aparência de paz naquele lugar trouxe a morte para aquela família inteira. 3 homens faleceram naquele lugar. Então, o que nós podemos pensar?
A crise sempre passa. Mas nós, quando estamos olhando para a crise, nós simplesmente fazemos o quê? Procuramos tomar decisões do nosso jeito. Foi o que eu falei ontem. Segundo, as decisões que nós tomamos precipitadamente, que achamos que vai resolver rapidamente, elas podem durar longos anos, como nós vemos aqui no caso de Noemi. Elimeleque sai temporariamente e ele acaba ficando longos anos ali em Moabe. Uma outra história na Bíblia de uma mulher que tomou uma decisão precipitadamente foi Débora. Rebeca. Rebeca tomou uma decisão precipitadamente ao enviar seu filho Isaac para a terra de seu pai, falando assim, vai, em breve você vai voltar. E Isaac não voltou. Isaac voltou não no tempo que ela pensou, não na rapidez que ela pensou que as coisas iriam se resolver. Rebeca falece e nunca mais vê o filho. Foi uma decisão precipitada dela enviar o filho para as terras onde habitava seu irmão. Então, na mente de Rebeca, ela ia enviar Jacó, estou trocando o nome de todo mundo hoje. Ela ia enviar Jacó, as coisas iriam se acalmar, Esaú iria ter paz no coração dele e Jacó poderia voltar. E não foi o que aconteceu. Jacó ficou lá na terra lá com Labão, teve um monte de filho. Rebeca não viu um neto por causa de uma decisão precipitada. Da mesma forma foi Elimeleque. Ele não viu a volta para Israel, deixou a esposa viúva, deixou 2 filhos que se casaram com mulheres estrangeiras, que a Bíblia também condenava naquela época. O povo de Israel, não a Bíblia, o povo de Israel condenava naquela época. E o que vem acontecer? Eles também vêm falecer nesse local. Só que no verso 3, houve o que eu falei no começo, né? A crise passa. Todas as crises passam, nada é para sempre. E ela ouve dizer que o Senhor visitara Israel. No verso 3, um dia Noemi soube em Moabe, quer dizer, a fofoca correu regiões, que o Senhor visitara teu povo, provendo boas colheitas, ou seja, estava em paz. Israel estava em paz, ela poderia voltar para casa. E o verbo aqui, lembra que o primeiro verbo foi que Elimeleque partiu, era uma partida, da ideia de partida temporária. E aqui, o verbo que eu quero que vocês observem, o Senhor visitara. O Senhor sempre nos visita na hora da adversidade. Nada é para sempre, nenhuma dor é eterna. Tudo acalma em algum momento, tudo se transforma em algum momento. As nossas decisões precipitadas que nos levam a carregar uma consequência maior. Aí o Senhor visitou o povo lá em Israel, só que Noemi estava em Moabe, sem marido e com 3 mulheres sozinhas dentro de uma casa. E aí ela toma uma atitude diferente de Elimeleque. Ela toma a atitude de voltar. Então ela aprontou-se para deixar Moabe com suas noras. Primeiro, o Senhor visita. Aí o Senhor visitando, ela descobre e ela larga tudo em Moabe. E ela deixa Moabe com as suas noras. E elas partem, no verso 7, e elas partiram dos campos de Moabe em direção a Judá. Contudo, no meio do caminho, cai a ficha. Noemi fala, meu Deus, estou 10 anos aqui em Moabe. Será que eu ainda tenho casa? Será que eu tenho terra? Será que eu ainda tenho alguma coisa lá em Judá? E ela para e pensa, o que eu vou fazer? Sou velha. O que eu vou fazer em Judá com 2 moças bonitas, novas? Eu vou mandar essas meninas voltar para casa. Eu vou dar a bênção para elas voltarem para sua casa, porque lá no contexto de Israel, naquela época, a moça quando casava, ela pertencia à família do noivo. Então a sogra despede elas, para elas terem liberdade de casar de novo, ter nova família, construir uma nova família. Mas o texto mostra que ela era uma boa sogra, né? E as meninas falam, não quero voltar. Mas não é isso que eu quero falar hoje, da volta das filhas, das noras de Noemi. Eu quero ficar justamente na questão de tomar uma atitude e voltar.
voltar para o caminho da bênção, voltar para o caminho da paz, voltar para o mesmo que pareça, em algum momento, um caminho longo e difícil, como a gente vai ver que Noemi percebe. Mas ela estava tomando a decisão correta. E nessa manhã, o enunciado é decisões que mudam vida. A decisão de Elimelec foi uma decisão errada. Mas a decisão de Ruth e Noemi, foi uma decisão certa. Noemi voltar para ajudar foi a melhor decisão que ela tomou na vida dela. No primeiro momento, ela para e pensa: o que eu vou fazer? A caminhada é longa. Mas ela estava no caminho certo. E nessa manhã, nessa semana que começa, eu convoco você parar, pensar e analisar a sua vida. Será que está na hora de você voltar ao caminho certo? Será que o caminho que você está seguindo é o caminho certo? Será que a decisão que você tomou para a sua vida é uma decisão pautada segundo a vontade de Deus para a sua vida? Será que você... Ontem eu perguntei, quem é você? É Elimelec? É Noemi? Porque nós precisamos em algum momento tomar decisões. Parar, analisar o que eu tenho feito da minha vida a vida toda. Será que eu tomei uma decisão imprudente como Elimelec? E parar e voltar. Mas voltar é difícil, não é fácil. A gente vai ver que a caminhada foi difícil para Noemi. Mas foi a melhor coisa que ela fez na vida dela, é partir de Moab. Partir do lugar que não era lugar de bênção. Partir do lugar que não era o lugar da proteção do Senhor. Partir do lugar onde existia só morte. Que nessa manhã possamos entrar nos átrios do Senhor, que é o melhor lugar para a nossa vida. Que nessa manhã possamos nos esconder debaixo das asas do Altíssimo. Que Salmo 91 fala, aquele que habita, aquele que mora debaixo das asas do Altíssimo. Aquele que mora debaixo do Todo-Poderoso. Que possamos nessa manhã partir dessa zona que não tem Deus, que parece até de conforto, né? A Noemi estava lá numa zona de conforto, mas ela resolve voltar para debaixo das asas do Altíssimo. Deus, nessa manhã, vem te agradecer por essa palavra, que possamos, Senhor, estar voltando aos teus atos, estar voltando ao teu caminho, estar voltando ao teu propósito para a nossa vida, porque no momento que entramos nos teus propósitos, Senhor, o pão da vida desce sobre nós e envia a provisão necessária. No momento que decidimos voltar para a casa do pão, o Espírito Santo de Deus mostra-nos caminho, tira os empecilhos, dá-nos, Senhor, o caminho de volta tranquilo. Senhor, dá-nos nessa manhã uma semana muito abençoada, que assim como o Senhor visitou Judá naquele dia, naquela época, que o Senhor venha visitar nossa família, nossa casa, nosso lar, nossas finanças nessa semana. Envia a provisão para quem não tem. Envia, Senhor, sustento para quem não tem. Abre porta de emprego essa semana. Envia o alimento. Envia saúde aos que choram. Envia consolo aos enlutados. Visita os hospitais, as cadeias, trazendo, Senhor, a boa nova, assim como o Senhor trouxe lá em Belém naquela época. É isso que eu te peço nesse dia, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, em nome de Jesus.